Quais foram os desafios enfrentados pela comunicação na coligação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, dia 30? O presidente eleito entra para a história como o mandatário mais votado em uma eleição presidencial. Para analisar essa questão, nós conversamos agora com Edinho Silva, prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, e coordenador de comunicação da campanha Lula Presidente. Boa noite, prefeito Edinho Silva, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo. Boa noite, Cosmo, boa noite, Ana. É uma alegria imensa mais uma vez estar aqui no Revista, conversando agora sobre futuro, né? Sobre as dificuldades que nós enfrentamos, evidente. Foi uma eleição muito difícil, uma eleição polarizada. É uma eleição onde o presidente Lula enfrentou a máquina governamental, em alguns momentos enfrentou a máquina do Estado brasileiro, não só do governo. Enfrentamos, como já enfocamos, né, em outras oportunidades, e vocês levantam agora também, né, uma máquina de fake news, né, algo que, na minha avaliação, a legislação brasileira precisa ser aprimorada para que a gente não permita a produção de fake news em momento algum, nem tampouco a divulgação de fake news. Mas no processo eleitoral, a legislação precisa ser mais aprimorada ainda para que a gente possa evitar o que nós enfrentamos em 2022. Eu tenho dito que, né, nessa utilização da máquina e muitas vezes a utilização do Estado brasileiro, nós colocamos em xeque, inclusive, né, o Estatuto da Reeleição, porque se nós tivermos como precedente o que aconteceu em 22, todas as eleições em que a reeleição estiver em disputa, nós estaremos legitimando uma prática de uso da máquina pública que, evidente, arrebenta com todos os princípios da equidade, da igualdade em condições de disputa, e quem estiver sentado na cadeira estará, né, em condições extremamente favoráveis, né, se o precedente 22 for mantido. Então, nós estamos aqui celebrando, comemorando a vitória do presidente Lula, né, que se torna o primeiro presidente eleito 3 vezes da história da República, né, mas claro que nós estamos também fazendo um balanço, e tem que ser feito um balanço crítico de como se deu o processo eleitoral de 22. Prefeito Edinho Silva, você foi coordenador da comunicação da campanha do agora eleito presidente Lula, que assume em 1º de janeiro. Em 2018, já foi aquela avalanche de fake news, de notícias falsas, de contra-informação. Como que a comunicação, e aí não só da coligação, mas do Partido dos Trabalhadores, sai desse processo eleitoral? Qual o aprendizado de tudo isso? Chegou mais preparado para lidar com essa enxurrada, essa avalanche toda de desinformação, de notícias falsas, esta criação de narrativa diária? Por mais que os tribunais, aí o Tribunal Superior Eleitoral, as cortes, tentaram se precaver contra tudo isso com plataformas, como é que é a comunicação, como é que o Partido dos Trabalhadores sai deste processo? Olha, primeiro nós temos que reconhecer que o TSE foi extremamente importante, né? O TSE presidido pelo ministro Alexandre de Moraes foi extremamente importante para que nós pudéssemos coibir, né, todas as ilegalidades que foram cometidas nessa disputa eleitoral, entre elas as fake news. Então nós tivemos um TSE atuante, né, muitas vezes, inclusive, a presidência do TSE corrigia erros cometidos na interpretação da lei por outros integrantes da corte, né, mas mesmo com essa ação, né, com essa iniciativa do TSE, nós vivenciamos algo que nós já sabíamos que iríamos vivenciar, mas que é algo que efetivamente precisa ser coibido do ponto de vista da legislação. A minha avaliação, a legislação brasileira precisa ser mais dura contra quem produz fake news, e precisa ser também
igualmente dura contra quem divulga fake news, porque quem produz comete crime, mas quem divulga também comete crime, né? Uma coisa, Cosmo e Ana, é você preservar a liberdade de produção de conteúdo, que é uma das coisas mais fantásticas que a internet proporcionou, né? Cada pessoa, cada internauta pode produzir conteúdo. Isso é algo extremamente democrático. Outra coisa é você produzir mentiras, né? Outra coisa é você divulgar mentiras. E no processo eleitoral, uma coisa é você produzir mentiras com o objetivo de induzir a opinião do eleitor a erro, induzir que o eleitor interprete de forma equivocada um fato. Isso é um crime gravíssimo, porque você está manipulando a opinião do eleitor. Então, na minha avaliação, a legislação precisa mudar em qualquer circunstância, mas a legislação eleitoral precisa endurecer muito na produção de fake news. A campanha, ela estava muito preparada para enfrentar o embate nas redes, né? Nós nos organizamos, nós mobilizamos uma estrutura orgânica que nós tínhamos, que era fantástica. Nós tínhamos 5 centrais sindicais apoiando o presidente Lula. Nós tínhamos os principais movimentos sociais do país apoiando o presidente Lula. Nós tínhamos 10 partidos apoiando o presidente Lula. O que nós fizemos? Nós organizamos essa base social que nós tínhamos, né? Organizamos para que essa base social estivesse mobilizada, enfrentando o embate nas redes sociais, né? Mesmo assim, nós enfrentamos muitas vezes, isso para nós ficava claro, disparos, portanto, um impulsionamento eletrônico, não era uma interação orgânica, era eletrônica. Nós detectávamos, né, a produção em massa de vídeos mentirosos, esses vídeos sendo impulsionados eletronicamente, ou seja, a utilização de robôs, o que é proibido, o que é considerado crime, mas isso acontecia, e até que esses vídeos eram retirados das redes sociais, eles já tinham provocado um estrago imenso, porque um divulga para o outro, que divulga para o outro, e aí ele vai criando um engajamento orgânico. Então, nós enfrentamos de forma orgânica, com organização, com capacidade de mobilização, enfrentamos, né? Mas claro que muitas vezes você tem a militância nas redes, debatendo, enfrentando, formando opinião, divulgando conteúdo da campanha, você se depara com robôs que disparam milhares e milhares de mensagens por minuto. Então, claro que fica uma disputa desigual, mas eu quero aqui reconhecer publicamente a nossa militância, a militância das centrais sindicais, a militância dos partidos que apoiaram o presidente Lula, a militância dos movimentos sociais, a militância que veio para o segundo turno de outros partidos. Na minha avaliação, o presidente Lula foi eleito por um amplo movimento democrático, um movimento democrático que foi muito além dos partidos que apoiavam o presidente Lula no segundo turno, né? Então, foi algo bonito. Foi um movimento de quem acreditava na democracia e queria derrotar o fascismo. Foi uma eleição muito difícil, muito polarizada, e uma eleição polarizada, o resultado é que as urnas também sejam polarizadas, né? E foi isso que nós assistimos. Prefeito, você mencionou que, pensando na questão do Estado, do poder jurídico, novas leis deveriam ser pensadas para esse processo eleitoral, principalmente da comunicação. Mas gostaria de perguntar ao senhor sobre os desafios para o governo de Lula nesse âmbito da comunicação, dada a sua experiência toda de vida nesse processo de comunicação. Qual que o senhor acredita que são os grandes desafios para essa retomada de um governo que ficou aí 4 anos em desgoverno, né? Para a área da comunicação, o que o senhor acredita que deveria ser feito? Olha, Ana,
Primeiro, eu diria para você que o nosso maior desafio nesse momento é unificarmos o Brasil. Nós temos que ter compreensão que nós ganhamos as eleições 51-49. O Brasil está dividido, né? O país está polarizado. Nós temos que baixar a temperatura desse ambiente político. Nós temos que fazer um esforço imenso de construção da unidade. É impossível nós mantermos o Brasil dessa forma. Não há como você desenvolver um programa, um projeto com o país dividido ao meio, né? Eu penso que a pacificação do Brasil nesse momento tem que ser a nossa prioridade. Nós temos que dialogar com a sociedade. As eleições aconteceram, os palanques precisam ser desmontados, né? A democracia tem que prevalecer, nós temos que reconhecer o resultado das urnas. É assim que funciona a democracia, né? E nós temos que abrir canal de diálogo. Nós temos que dialogar com a outra metade da sociedade que não votou em nós, né? O presidente Lula, na minha avaliação, fez um discurso histórico no domingo. Discurso histórico, né? E nós temos que seguir aquilo que o presidente Lula falou no seu discurso, né? Nós queremos dialogar com os partidos que estavam apoiando a candidatura do Bolsonaro, que foi derrotada. Nós queremos dialogar com os setores sociais que estavam do outro lado. Nós queremos conversar com todos os setores para que a gente diminua esse ambiente bélico que o Brasil está vivenciando, que a gente acabe com essas mobilizações que afrontam a democracia, né, para que a gente possa criar um ambiente de unidade. O presidente Lula tomar posse no dia 1º de janeiro num país mais pacificado do que esse Brasil que nós estamos vendo nessa semana pós-eleição, né? O presidente Lula possa tomar posse num país estabilizado do ponto de vista institucional, né? E a partir dali, o presidente Lula começar a desenvolver o projeto, o programa que foi vitorioso nas urnas, né? Que nós possamos, e a presidenta Gleisi, o ex-ministro Mercadante, liderados pelo nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, estão em Brasília construindo a transição para que a gente tenha saldo orçamentário para manter os programas sociais que combatam a vulnerabilidade, para que a gente possa ter margem orçamentária para começarmos uma política de reposição das perdas do salário mínimo, para que a gente possa ter um projeto, né, um programa de reestruturação e de reparcelamento, de refinanciamento das dívidas das famílias brasileiras. 80% das famílias brasileiras estão endividadas, para que a gente possa ter um projeto, né, e um programa de apoio à pequena e média empresa, aos empreendedores individuais, para que a gente revise todas as nossas cadeias produtivas e veja como que nós podemos estimular o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil, que a gente tenha uma política arrojada já no início do governo, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de preservação da Amazônia, para que a gente tenha uma política para o clima, né? Todos nós estamos aqui, tanto no interior de São Paulo, como vocês aí na capital, como o Brasil inteiro. Nós estamos vivendo um novembro que mais parece junho, mais parece maio, né? Alguma coisa, de fato, precisa ser feita de caráter emergencial para que a gente possa restabelecer a normalidade do nosso clima. É grave o que nós estamos vivendo. E, claro, dentro de toda essa política, né, de reorganização do Estado brasileiro, de reorganização das nossas instituições, estabelecimento do nosso programa de governo, nós temos também que priorizar a comunicação. Eu penso, Cosmo e Ana, eu vou falar aqui, eu sei que muitas vezes isso não é consenso nem no meu partido, mas é a minha posição. Nós ganhamos as eleições, mas nós ainda não obtivemos uma vitória política. O bolsonarismo está aí, está organizado,
né? A gente tem que entender que o bolsonarismo não é homogêneo, você tem um núcleo duro mais radicalizado do bolsonarismo, que é esse núcleo duro que questiona a democracia, questiona o resultado das urnas, mas nós temos também uma parcela da sociedade brasileira que se alinhou ao bolsonarismo por diversas questões, mas eles não acreditam nisso aí que está nas ruas, eles não acreditam nessa violência, eles não querem essa violência, eles não querem essa agressividade. Nós temos que dialogar com esse setor da sociedade brasileira que não esteve conosco, mas que nós podemos convencer para um projeto de um Brasil mais democrático, né? E claro, uma parte dessa sociedade que se alinhou ao bolsonarismo, Ana, nós vamos fazer com que ela pense com uma política de comunicação que seja clara, que seja transparente, que desperte o imaginário dessa sociedade, né? Que desperte uma outra concepção de mundo, uma outra concepção de sociedade, ou seja, nós temos que disputar culturalmente, né, uma parcela da sociedade brasileira que, por vários motivos, se alinhou ao bolsonarismo. E isso vai ser feito com uma política de comunicação adequada que faça a disputa do imaginário, a disputa dos sonhos, a disputa de um modelo de sociedade que seja respeitosa, que respeite a nossa heterogeneidade, que respeite a nossa diversidade, né? que respeite um país que foi construído, uma nação que foi construída em cima da diversidade, né? Nós somos um país formado por várias raças, por vários povos, por várias culturas, por várias religiões. Nós não podemos dar de barato que o Brasil será um país intolerante. Hipótese alguma. Como nós vamos disputar isso? Por meio da comunicação. Prefeito, o senhor, no meio da sua intervenção, falou um pouco, pincelou aí a transição, a equipe de transição, né, da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com a atual gestão. A minha pergunta, como é que está, o que o senhor pode falar para a gente está com o tempo chegando ao fim, mas eu queria te ouvir sobre isso. Como é que está esse grupo? Tem o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que vai comandar, tem apoio aí do Aloysio Mercadante, a presidenta Gleice Hoffmann do Partido dos Trabalhadores. E mais, quando governos Lula e Dilma saíram da presidência, deixaram boas reservas em caixa. Já foi sinalizado para vocês? O senhor pode falar para a gente o que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai herdar aí em termos de reservas de caixa? Se é possível, o senhor trazer isso para a gente. Olha, Cosmo, eu não faço parte da equipe de transição. A equipe de transição é liderada pelo governador e nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, pela deputada federal e nossa presidenta Gleice Hoffmann, e pelo ex-ministro Aloysio Mercadante. Eles estão montando uma equipe de profissionais, de técnicos, que vão levantar todas as informações em relação ao atual governo. Eu não tenho receio do nosso lastro das reservas aí, né? Por mais que tenham queimado por volta de 20 bilhões das reservas brasileiras, nós temos ainda um país sólido, né? Nós temos por volta de 360 bilhões em reservas, né? Então, não há risco nenhum, né, do Brasil viver uma instabilidade financeira e econômica. O que nos preocupa é a questão orçamentária, o déficit orçamentário, né? Nós estamos liderados pela Gleice, pelo Mercadante e, claro, pelo Geraldo Alckmin. Nós estamos negociando com o Congresso Nacional a abertura, né, uma abertura orçamentária para que a gente não tenha descontinuidade de programas importantes, como o Auxílio Brasil, que precisa ser transformado num programa. Hoje é uma transferência de renda por si só. O Auxílio Brasil precisa se transformar num programa semelhante ao que era o Bolsa Família, um programa que você tem a perspectiva de porta de saída, né? A transferência de renda, ela se dá, e ela é importante que se dê, quando a família está em vulnerabilidade. Mas é importante que você construa as condições para que a família
quando tem possibilidade, saia da situação de vulnerabilidade. Como que ela sai? Primeiro, participando de outros programas por meio dos CRAS, né, dos Centros de Referência de Assistência Social, programas de qualificação profissional, né, programas que criam as condições para que essa família volte ao mercado de trabalho, né? E um programa de transferência de renda, ele tem que sinalizar a ruptura da reprodução da vulnerabilidade. Como que você interrompe a reprodução da vulnerabilidade? Quando você garante a criança na escola. Porque se a criança de uma família vulnerável não estiver regularmente estudando, significa que a chance dela ser também um adulto vulnerável é muito grande. O que rompe com o ciclo da exclusão é a educação. Por isso que qualquer programa, transferência de renda, exige que a criança esteja na escola, exige que a criança e o adolescente estejam inseridos nos programas de saúde pública para que você tenha um desenvolvimento saudável. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos, né, um saldo orçamentário para que programas como esse não sejam interrompidos. Nós queremos um saldo orçamentário para que a gente inicie, né, o processo de reposição das perdas salariais, das perdas do salário mínimo e tantos outros programas que nós vamos priorizar. Então, a transição, ela está focada nisso. Claro que na transição também, repito, nós temos que pacificar o país. Os palanques precisam ser desmontados, tanto o nosso como do Bolsonaro. E eu defendo aquilo que se dá em qualquer democracia madura do mundo. Uma transição responsável, uma transição onde esqueçam as disputas. A disputa eleitoral nós temos a cada 4 anos. O importante é que a gente normalize a democracia, e normalizando a democracia, a gente entenda que tem que ter transição, né? Transição pensando no país. Ontem eu fiquei feliz com o gesto do atual presidente Jair Bolsonaro em atender, em receber o nosso vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin. Eu acho que é um gesto de maturidade. Nós queremos outros gestos de maturidade, né? Se o Fernando Henrique Cardoso, em 2002, quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, inclusive recebeu o presidente Lula durante a transição, num gesto de valorização da democracia, esse é o cenário ideal, que o Bolsonaro reconheça o presidente Lula como presidente eleito e o receba para a condução da transição. É isso que nós queremos, porque certamente se isso for feito, a temperatura do país abaixa, né? Nós distensionamos politicamente o país, afastamos essas cenas de violência, de agressão, e o Brasil caminha para um ambiente de normalidade, que é o ambiente que nós queremos que o presidente Lula tome posse. Com certeza a gente segue acompanhando essa movimentação da transição dos governos. Conversamos com Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara, cidade do interior daqui de São Paulo e coordenador da comunicação da campanha de Lula. Muito obrigada, Edinho, pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Cosmo, muito obrigado a todo o público da TVT que nos acompanha. Obrigado mesmo. Abraço, prefeito. Abraço.